assuste. Desculpa se eu te assustei, tá certo? É porque eu estou muito animada. Hoje é o nosso último devocional e nós vamos falar de um tema maravilhoso sobre viagem. Quem não gosta de viajar, não é verdade? Principalmente esses dias que a gente tem estado tanto tempo em casa, a gente fica com vontade de ir à praia, ir à serra, ir no interior. Ai, que vontade de viajar, não é verdade? Bem, mas antes da gente falar um pouco mais sobre esse tema, sobre essa viagem, que eu tenho certeza que por mais que você talvez não goste tanto de sair de casa, dessa viagem você vai querer participar, porque ela é perfeita. Eu quero me apresentar, tá bom? Eu me chamo Carítia e é um prazer estar falando com você. Pra gente descobrir sobre a nossa viagem, né, a gente vai precisar de um versículo muito importante que está na palavra do Senhor. Bem, vocês sabem que para a gente viajar para outra cidade, para outro país, quando a gente não tem a casa de um parente ou de um amigo para ficar, a gente precisa fazer uma série de coisas. A gente precisa, por exemplo, se for para outro país, ter um passaporte, reservar um hotel, comprar as passagens, na verdade, muitas coisas. E essa viagem que eu vou falar para vocês é uma viagem que foi paga. E olha só o que a palavra diz sobre isso. No livro de João, no capítulo 3 e no versículo 16, esse é um versículo muito conhecido por todo mundo, não é verdade? Mas olha só o que a palavra do Senhor diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ai, tia, eu conheço esse versículo de cor. Tudo bem, não tem problema. Olha só, eu trouxe ele aqui para vocês, juntamente comigo, conhecer e entender quem foi essa pessoa que já acertou nossa viagem, certo? Então vamos lá. Olha só, mais uma vez, o nosso versículo de hoje está escrito no livro de João, no capítulo 3 e no versículo 16. Muito bem. Olha o que está escrito aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Ou seja, que amor grande, foi tão grande de Deus por todos nós. Você e eu somos o mundo. Todas as pessoas que já viveram, que vivem, que viverão no mundo. E o Senhor deu o seu único Filho. E o versículo continua. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, que o seu fim, que o fim dos seus dias, né, tanto nessa terra como depois da morte, não seja de dor e sofrimento. Mas para aqueles que nele crê, o Senhor nos promete a vida eterna com Ele. Então agora, crianças, eu vou ler mais uma vez o versículo, pausadamente, e vocês vão repetir comigo, tá certo? Vamos lá, é para repetir de verdade, hein? O versículo de hoje está escrito em, vamos repetir comigo? João 3,16. Muito bem. Agora vamos ler o versículo, tá bom? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você pode repetir? Muito bem, obrigada. Repita comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu quero te fazer um desafio. E eu quero que depois vocês mandem esse desafio lá no grupo, tá certo? Pra mim ver. Eu quero que vocês digam o versículo pulando de um pé só e segurando nas duas orelhas, que nem eu vou fazer agora, tá bom? João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que toda
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem conseguir, ó, like em vocês. Esse é o desafio. Bom, gente, e como nós estávamos falando, para viajar, né, para outro país, a gente precisa usar o passaporte, não é verdade? Bom, e como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre uma viagem que todo ser humano ele vai enfrentar e se chama tempestade da morte. Todo homem, toda mulher, todo cristão, todo não cristão, um dia ele vai morrer. Mas nós que temos Jesus em nosso coração, sabemos que a morte, ela não é uma condenação, ela não é algo ruim. Sabe por quê? Porque para o cristão, aquele que crê em Jesus, ela é como um carimbo no seu passaporte, sabe? É a certeza de que você encontrará Jesus. E Jesus, ele nos fez muitas promessas em relação a isso. E nele nós podemos crer. Sabe por quê? Porque os nossos pecados que nos levariam a uma eternidade longe de Deus, eles foram perdoados. E por causa do sangue de Jesus, agora nós estaremos eternamente com Jesus. E isso, gente, é a melhor coisa, é a melhor viagem que todos nós um dia faremos. Olha só. A palavra do Senhor nos fala no livro de João, no capítulo 14, que nós não precisamos ficar com o nosso coração aflito. Nós só precisamos mesmo é crer em Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos prometeu uma casa, uma morada. Na casa dele, na casa que o Senhor construiu para nós lá no céu, há muitos quartos. Há muitos lugares, então a gente não precisa se preocupar se existirem bilhões de pessoas no mundo, vai ter lugar para elas lá no céu, contanto que elas creiam em Deus e amem o seu Filho Jesus, não é verdade? E tenham entregado sua vida e busquem viver uma vida de retidão. Essa é uma das promessas, não precisa se preocupar, tudo já está preparado para nós lá no céu. Outra coisa linda que eu quero mostrar para vocês, que o Senhor Jesus nos prometeu, é que a cidade que o Senhor nos preparou, né? A praça central da cidade é de ouro puro, certo? Como se fosse vidro transparente, ou seja, a cidade que nós vamos viver lá no céu com o Senhor Jesus, ela é linda, ela é preciosa. Lá, gente, é um lugar que foi totalmente pensado por Deus. Olha só, vocês, se beber água é bom, se dormir é bom, se brincar é bom, na verdade, se respirar é bom. Então imagine que coisas maravilhosas o Senhor Jesus preparou para nós lá no céu, né? Outra coisa que o Senhor também nos diz em sua palavra no livro de Apocalipse é que aquele que tem, certo? Ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas. E olha o que o Espírito Santo disse, né? A igreja diz para nós que somos servos de Jesus, né? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Essa árvore aqui, pessoal, que o Senhor Jesus nos promete, é que nós não vamos morrer mais. Ela nos dá vida, vida eternamente. Olha que coisa boa. Ninguém vai precisar mais morrer lá no céu. Tudo será lindo, tudo será de paz. E outra coisa linda que Jesus nos promete é que Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. E não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem de nada, nenhuma das coisas. Sabe por quê? Porque todas as preocupações que nós vivemos aqui nessa terra, elas vão passar. Ou seja, pessoal, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Jesus, lá no lugar que Ele preparou para nós, é um lugar de paz. Ninguém vai precisar morrer, ninguém vai ficar doente, ninguém vai ficar triste. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus estará lá conosco e Ele vai enxugar todas as lágrimas, toda a tristeza do nosso coração. Não mais haverá. Certo? E sabe, crianças, às vezes, na verdade, a gente fica triste porque alguém deixou a terra, partiu, na verdade morreu. Mas eu quero que você confie em Jesus, porque Ele prometeu
prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra, certo? E você deve estar se perguntando assim, tá, tia, o céu é tudo lindo, o céu é tudo maravilhoso. Eu entendi tudo, eu entendi que foi Deus que nos preparou tudo isso, foi Deus que nos amou, Jesus que perdoou nossos pecados naquela cruz, mas como eu faço para ter esse passaporte? Gente, todos nós queremos morar no céu, não é verdade? Todos nós queremos ir morar no céu. E para ir morar no céu, né, para enfrentar essa tempestade e ter essa certeza, certo, de ir morar eternamente com Deus no céu, é a gente buscar, primeiramente, amar a Deus, ter Jesus em nosso coração, né? A gente se entregar ao Senhor, contando para Jesus os nossos pecados, contando para Ele, pedindo perdão a Ele pelas nossas falhas, buscar uma vida de leitura da palavra, todos os dias, como vocês aprenderam durante essa semana, tendo seu momento devocional, certo? Tendo um coração sempre amável para ajudar o próximo, orando sempre, falando sempre com o Papai no céu e adorando a Deus, seja em casa, seja na sua igreja, em todos os lugares. Gente, eu tenho certeza, certo? Tenho certeza que vocês aprenderam muito hoje, assim como eu. E não se preocupe, não tenha medo. Nós podemos estar seguros de que Cristo não vai nos abandonar. E que nessa tempestade Ele vai segurar a nossa mão. E naquele grande dia nós poderemos abraçar Jesus, estar com Jesus para sempre, eternamente. E viver com Ele, vivendo a verdadeira alegria. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Um abraço em nome de Jesus. Que vocês fiquem em paz. E foi um prazer estar com vocês. Um beijão!